Candidato, candidata, atenção. Professor Jonathan Costa entrou em ação. Hoje vamos trabalhar a temática de farmacologia de acordo com a banca Sebrasp. Preparei aqui um simulado, 10 questõezinhas, né, para a gente entender como essa temática aí é cobrada na prova aí da banca Sebrasp. Certo? Você que está se preparando para essa banca, essa aula aqui é para você. Bora nós, vamos entender como a temática de farmacologia ela é cobrada e vamos revisar uns assuntos também interessantes desta temática para você aí que está se preparando para o seu concurso público. Bora nós, na tela, diretor, meu amor, bora nós! Farmacologia, questões CESP, Sebrasp, aqui com o professor Jonathan Costa. Ó, se você não me segue ainda nas redes sociais, me segue lá, tá? Professor Jonathan Costa, ou então Jonathan Costa Oficial. E também, se estiver gostando das nossas aulas, posta lá no nosso Instagram, posta no seu Instagram e me marca aqui, ó, e coloca a nossa legenda, faça por você, porque se você não fizer por você, ninguém mais o fará, tá? Faça por você, vai dar certo. Bora, vamos lá. Farmacologia, dominando questões de farmacologia aqui da banca Sebrasp. Candidato, acompanhe comigo. A banca Sebrasp ela traz dois estilos aí de questões, certo ou errado, e também traz questões de ABCDE. Belezinha? Essa questão aqui foi de 2025 da Prefeitura de Boa Vista, foi para técnico de enfermagem. A temática de farmacologia ela é muito cobrada mais para técnico de enfermagem, mas isso não significa que enfermeiro não possa saber. Pode saber sim, porque também cai na área para nível superior. Mas é mais aí, cai com mais abrangência para quem é técnico de enfermagem, certinho? Mas o que é que acontece? Banca Sebrae a gente responde, questões de ABCD a gente tem que responder, mas questões de certo ou errado a gente responde se a gente souber. Se a gente não souber, a gente deixa em branco. Mas tomar cuidado, porque aqui a gente tá para marcar as melhores questões possíveis e entender como essa temática é cobrada, certinho? É uma temática boa, mas se você tem que revisar lá dos primórdios, um pouco de farmacologia, um pouco de fisiologia também, tem que entender, beleza? Então bora lá. Primeira questão aqui comigo, 2025, né? Como eu falei, Prefeitura de Boa Vista, técnico de enfermagem. A ação de uma droga agonista consiste em pem, 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 pem. Droga agonista. Professor, já ouvi falar em droga antagonista. Antagonista, certo? Antagonista e agonista. Agonista nunca ouvi não, professor, mas antagonista já, né? A gente sabe que agonista é quando ele vai lá e quebra o efeito de outra droga, particularmente isso. Mas e a droga agonista? O que é que ela faz? Né? Qual o objetivo dela dentro do organismo quando essa droga aí entra em ação? Na tela, diretor, vamos lá. Quando essa droga a agonista entra em ação, ela consiste em interferir a ação de outras drogas. Quando a gente fala de interferir a ação de outras drogas, eu estou falando de uma droga antagonista. Vai lá, interfere, tá? Não é uma droga agonista. Então esse item aqui está errado. John, ela tem como objetivo estimular os receptores? Gostei dessa questão. Vamos ler as demais. Causar efeitos colaterais nocivos? Gente, uma droga. Causar efeitos colaterais nocivos? Não, né? Inibir hormônios? Também não. Bloquear os canais aí, iônicos? Também não. Nossa respostazinha aqui é a letra B. A droga a agonista, ela tem como objetivo estimular os receptores, tá? A droga agonista, ela tem como objetivo, aí ela consiste em estimular esses receptores, certinho? Nota isso no materialzinho de vocês. Eu vou explicar mais adiante aqui no nosso comentário. Ó, uma droga agonista é aquela que se liga a um receptor. Então, você tem a droga aqui, ela vai lá e vai se ligar, digamos assim, a um receptor, tá? Ela vai lá e vai se ligar a um receptor. E o ativa. Ativa quem, John? Ativa o receptor, tá? A droga agonista, ela se liga ao receptor e vai fazer o quê, John? E vai ativar o receptor, certinho? A droga agonista se liga a um receptor, receptorzinho aqui, se ligou a ele e vai fazer o que com ele? Ativar, produzindo uma resposta semelhante, né, à da substância natural do organismo. Certinho? Então, esse é o objetivo aqui da droga agonista. Ela vai se ligar ao receptor, né, ativando o receptor para que ele produza uma resposta aí semelhante, natural que o organismo produz. Belezinha? As outras questões estão erradas. Ó, a letra A
quando fala em interferiação da drogas, não define aqui a questão de agonista. Efeitos colaterais podem ocorrer, mas não caracteriza aqui a ação da droga agonista. Letra D, inibir hormônios não é função principal da droga agonista. Bloquear os canais de íons é uma ação típica das drogas aqui antagonista ou bloqueadores, não agonista, tá? Então, não é agonista. Então, para você revisar aqui comigo, a droga agonista, ela tem como objetivo fazer o quê? Se ligar ao receptor, fazendo com que aquele receptor, ele produza efeitos semelhantes às substâncias naturais do organismo, tá? Se o organismo ele produz um efeito X, aí esse receptor vai se ligar nessa droga, essa droga agonista vai se ligar ao receptor, esse receptor vai produzir um efeito e esse efeito vai ser semelhante a um efeito que o organismo ele já produz. Basicamente é assim. Então, cuidado para não confundir. Droga agonista se liga ao receptor. Tá? Eu vou explicar mais adiante. Ó, o que é uma droga agonista? Uma droga agonista, aqui, é aquela que se liga a um receptor e ativa esse receptor, produzindo uma resposta biológica semelhante à substância natural do organismo. Isso daqui a gente já falou. Ó, a droga agonista é igual a ativa, é igual a estimula. Imagine o receptor como uma fechadura, tá? Então, eu tenho aqui uma fechadura, vou desenhar aqui uma fechadura. Esse é o receptor, tá? Aqui é uma fechadura. Aqui é uma fechadura. Aí, essa droga, vamos se ligar, vamos supor aqui que essa droga seja uma chave, né? Não sei nem desenhar uma chave, mas suponhamos que aqui seja uma chave, tá? Essa droga vai se ligar a esse receptor, tá? E esse receptor vai ser ativado e vai ser produzida uma resposta semelhante do organismo. Imagine o receptor como uma fechadura. Agonista é a chave certa que entra aqui na fechadura e abre a porta produzindo o efeito, como eu mostrei aqui para vocês. Aqui é o agonista, aqui é a droga agonista, vai lá, vai se ligar a esse receptor e vai produzir uma resposta, vai ativar esse receptor. É como se fosse ó, a chavinha, vai entrar aqui no buraquinho, se ligou ao receptor, ativou. O receptor abriu. Funciona basicamente assim. Ó, aqui eu coloquei do lado diferenças entre droga agonista, que a gente está falando sobre essa droguinha para você colocar aí no seu material, tá? E droga antagonista. A droga agonista liga-se ao receptor e ativa o receptor, produzindo um efeito e estimula aí o organismo. A droga antagonista, ela liga-se ao receptor, mas ela não, não ativa o receptor. Tá? Ela não ativa o receptor, impede o efeito, ou seja, bloqueia. Então, aqui, ó, droga agonista é igual a uma chave que abre uma porta, certo? A porta se abre, produzindo aqui o seu efeito. Já a droga antagonista coloca um cadeado na porta. Basicamente funciona dessa forma. Então, resumo, porque aqui é direto. Aqui com o professor Jonathan Costa você aprende de maneira direcionada. Eu não estou aqui para enrolar, para dizer, ai meu Deus do céu. Não, eu sei que a gente tem muitas coisas para a gente estudar de farmacologia. Mas aqui, né, é direto ao ponto. Imaginei a gente tá trabalhando questões da banca Sebrasp, como essas questões caem, né? Então a banca Sebrasp ela cobra sim essa questão da diferença entre droga antagonista e droga agonista. Então aqui a gente tá para responder, ver como é que cai e ver o assunto, tá? Sem enrolação. Então o que é que eu trouxe aqui para vocês? A nossa tabelinha. Droga agonista, imagine que seja uma chave que vai lá e vai abrir um cadeado. Esse receptor e vai ativar esse receptor. A droga antagonista, ela liga-se ao receptor, mas ela não ativa o receptor. É como se fosse um cadeado. Ela vai lá e bloqueia e coloca esse cadeado. Então, para você memorizar, coloca assim, ó, a antagonista coloca o cadeado na porta e a agonista, ela abre a porta. Tá bem? Ó, o que foi que tio John trouxe aqui para vocês? Tô bebendo meu cafezinho, tá? Tô bebendo cafezinho porque eu tô ligado no 220 aqui. Café e tame, bora comigo. Ó, agonista, a droga agonista, veja, ela vai se ligar ao receptor. Se ligou ao receptor e vai produzir o efeito, ativando aqui o receptor. Certinho? Ok? Então ela vai se encaixar perfeitamente, ó. Vai se encaixar perfeitamente.
Já aqui, a droga antagonista, ela vai bloquear o receptor. Ó, o receptor está dormindo, tá? Esse daqui já está acordado, ativou. Ele vai bloquear o receptor e não produz efeito. Veja que não sai efeito aqui. Ela vai colocar um cadeadozinho aqui, tá? Ela vai colocar. Veja que o encaixe, ele não é perfeito. Deixa eu apagar aqui, ó. O encaixe aqui nessa coisinha aqui branca, ele não é perfeito aqui, ó. Ele não é perfeito. Acontece, vai lá e coloca um cadeado naquela porta. Colocou um cadeado, isso daqui é droga antagonista. E a agonista, né, ela vai lá e vai produzir um efeito. Gente, muitas drogas, por exemplo, quando um paciente ele tem intoxicação por benzodiazepínicos. A gente usa flumazenil, né? A droga antagonista. Por exemplo, o paciente ele tem uma intoxicação, tomou muito benzodiazepínico, por exemplo, clonazepam, aprazolam, tomou lá um monte para se suicidar, né? Para cometer o suicídio. Fez lá, fez isso, né? A gente vai lá, vai fazer os primeiros socorros, vai fazer a lavagem gástrica, né? A depender do tempo, tudo certinho. Só que tem uma droga, que é o flumazenil, né? Que ela vai lá, eu administro aquela droga naquele paciente, ela vai lá e vai fazer o quê? Vai cortar o efeito, vai bloquear o efeito. Por quê? Porque a droga ela tem como objetivo ir lá, entrar dentro da célula e produzir um efeito, tá? Produzir um efeito. Esse é o efeito, por exemplo, do clonazepam, do diazepam, vai produzir um efeito. Ela tomou demais. Certinho? Aí esse flumazenil vai lá e vai cortar esse efeito, vai bloquear, vai pegar no receptor, ele vai entrar no receptor, o flumazenil, e não vai acontecer a entrada do clonazepam, do diazepam, né, para dentro do receptor para produzir um efeito. Não vai acontecer, né, a entrada perfeita, porque ela vai bloquear. Vai acontecer o quê? Vai colocar um cadeado. Então, isso é a droga antagonista, tá? Antagonista é isso. Coloquei essa imagenzinha para ilustrar, para você não errar. Segunda questão, bora nós, foi da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, foi para técnico de enfermagem 2024. Considere que o técnico aqui de enfermagem precisa conhecer os princípios farmacológicos para garantir a segurança no trabalho e a segurança do paciente e julgue os itens que se seguem. A meia-vida de um medicamento é o tempo necessário para que 50% do fármaco seja excretado? E aí, certo ou errado? Então, ó, John, já ouvi falar sobre essa meia-vida, mas só que eu não entendia o que era a meia-vida de um fármaco e se isso tá certo ou tá errado. Banca Sebrasp. O que é que a gente faz? Responde se souber. Sei, beleza, eu vou lá e respondo. Tenho dúvida? Coloca a interrogaçãozinha, depois filtra lá, porque a gente não pode deixar muitas questões em branco, mas toma cuidado. A meia-vida de um fármaco é o tempo necessário para que ele atinja 50% aí, para que 50% dele seja excretado. Isso daí é meia-vida? Tá certo ou errado, tio John? Tá certinho, tá? Tá certo. Então já coloca isso no materialzinho de vocês. A meia-vida de um medicamento é o tempo necessário para que ele atinja que 50% do seu fármaco seja excretado. Está certo, é o nosso gabarito. Olha, coloquei aqui para vocês o comentário dessa questão. A meia-vida é o termo para reduzir 50% da concentração ou quantidade de um fármaco no organismo. Então, quando a gente fala de meia-vida de um fármaco, é o tempo para reduzir 50% da concentração desse fármaco, tá? 50% da concentração desse fármaco. Como a Sebrasp cobra esse assunto? Ela pode simplificar dizendo que é o tempo, né, que 50% do fármaco seja eliminado ou excretado, como trouxe na prova. A prova de 2024 da Prefeitura da Itapemirim confirmou esse entendimento, considerando a afirmativa correta. Dica ouro para você memorizar. Quando a banca falar em meia-vida, associe imediatamente a quê, John? Eu vou associar o quê imediatamente? Vou associar a 50% do fármaco, redução da quantidade, da concentração desse fármaco, eliminação, incluindo excreção. Essa é a interpretação aqui da Sebrasp. Adotou nessa prova e vale a pena aqui alertar, né, nossos alunos em relação a essa forma de cobrança, tá? Beleza? Ok? Então, falou sobre meia-vida do fármaco. O que é que eu vou pensar, tio John? O que é que eu vou pensar? 50% do fármaco, 50% do fármaco. Redução da quantidade ou concentração desse fármaco. Falou em meia-vida, repetir. Meia-vida do fármaco, vou pensar na concentração desse fármaco, né? Concentração ou quantidade desse fármaco e 50% desse fármaco, certo? Eliminação, incluindo aí esse fármaco sendo excretado. Não esquece disso. Falou em meia-vida, é isso aqui, tá?
Beleza? Terceira questão aqui para você não errar mais. Foi da Petrobras, foi para técnico, área enfermagem do trabalho 2024. Texto associado, julgue os itens a seguir acerca dos aspectos anatômicos, fisiológicos e farmacológicos e nutricionais relevantes ao competente exercício da enfermagem. Para combater a infecção por fungos, está correta a orientação por tratamento que inclui medicamento antimicóticos, e aí, certo ou errado? Gente, antimicóticos. Essa questão é facinha, foi da Petrobras. Foi para técnico de enfermagem do trabalho. Para combater a infecção fúngica, está correta a orientação para o tratamento que inclui medicamento antimicóticos? Certo ou errado? Gente, tá certo, tá? É antimicóticos que aí eliminam fungos, tá? Beleza? Fungos antimicóticos. Aí, o que foi que eu trouxe aqui para vocês? Eu trouxe aqui nossa tabelinha do tipo de micro-organismo e o grupo de medicamento, para você memorizar, tá? Então, falou em fungos, eu tenho antifúngicos, né? Antifúngicos ou antimicóticos. Então, pode ser antifúngico ou antimicótico. John, é o quê? É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. John nunca ouviu falar nesse antimicóticos. É antifúngico, achava que era antifúngico. É antifúngico, é a mesma coisa, tá? Aí eu trouxe uns exemplos aqui, ó. Fluconazol, nistantina, afotericina B, cetoconazol. São medicamentos aqui antifúngicos ou antimicóticos, tá? Para combater o quê, tio John? Fungos, para combater fungos. Agora, para combater bactéria, o que é que a gente usa? A gente usa antibióticos ou antibacterianos. É a mesma coisa. Aí eu trouxe exemplo aqui, ó. Amoxicilina, muito conhecido, né? Acredito que todos vocês já conhecem. Ceftriaxona, vancomicina, azitromicina. Para combater vírus, John, facinho, antivirais. Aí eu tenho aciclovir, oseltamivir, zidovudina, na verdade, tenofovir, aí eu tenho outros, dolutegravir, certo? John, preciso memorizar? Você precisa saber alguns, né? Porque se aparecer lá, você já tá ligado que ali é um antiviral, ou então ali é um antifúngico, ou então ali é um antibiótico, certinho? Para combater parasitas, né? Protozoários, eu tenho aqui antiprotozoários, facinho. Aí eu tenho um exemplo aqui do metronidazol, do tinidazol também, e daqui da nitazoxanida. Elmintos é o quê? É verme. Aí eu tenho aqui antielmintos ou vermifúgicos. Aí eu tenho aqui, ó, exemplo. Esse daqui é muito conhecido, né? Albendazol. Quem aí, né, quando criança já tomou esse remédio para verme, botou um monte de verme, né? E eu tenho outros aqui, vermectina também, né? O praziquantel e dentre outros. Aí eu tenho aqui o ectoparasitas, que é piolhos e sarna. Aí, quais o grupo de medicamento ectoparasiticidas, certo? Aí eu tenho aqui um exemplo, o benzoato, né? O benzila, ivermectina também está nesse contexto, belezinha? Então, o que foi que eu trouxe aqui para vocês? O grupo de medicamento, né? Como ele é chamado, né? O micro-organismo, na verdade, como ele é chamado no seu grupo de medicamento e exemplos desses medicamentos. Esse daqui é facinho e todo aluno deve saber. Esse daqui é o básico, 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 tá? Vamos aqui, ó. Causas, né? Causas de tratamento: bactéria, antibiótico, vírus, antiviral, fungo, antifúngico ou antimicóticos. Não esquece desse nome, antimicóticos. Acesse que utilizou aí, tá? Então, falou em antimicóticos, já sabe aí que é antifúngico. Protozoário, antiprotozoário, facinho, né? Verme, eu tenho aqui antielmíticos e piolhos, sarna, eu tenho aqui o ectoparasiticida. Quarta questão, Sebrasp, foi da Petrobras 2023, técnico de enfermagem do trabalho júnior. Há tratamentos para os quais é previsto o uso de antibiótico-terapia por toda a vida do paciente? Gente, e aí, certo ou errado? Há tratamentos para os quais é previsto o uso de antibiótico-terapia, ou seja, o uso de antibiótico por toda a vida. O paciente toma antibiótico por toda a vida. Isso daqui está certo ou está errado? Dá uma pausazinha, responde e me diz aí se está certo ou está errado. Gente, isso daqui tá certo. John,
O paciente pode usar antibiótico por toda a vida? Sim, ele pode usar antibiótico por toda a vida. Foi da Petrobras, técnico de enfermagem aí do trabalho, junho de 2023, tá? Enfermagem do trabalho, junho. Tá certinho aqui, tá certo. John, tem exemplo? Tenho, meu filho. Ó, há tratamentos aqui os quais é previsto o uso de antibiótico-terapia por toda a vida do paciente, tá certo? Existem condições aqui, eu vou até colocar uma marca-texto. Existem condições clínicas que a antibiótico-terapia pode ser necessária por toda a vida do paciente. Embora seja uma prática clínica menos comum, isso geralmente ocorre em situações onde há o risco de infecção recorrente e contínua, que possa ser crítica aqui ou fatal. Por exemplo, né, pacientes com certas condições de imunodeficiência congênita ou adquirida, como HIV/AIDS em estágios aqui avançado ou após transplantes de órgãos, onde a profilaxia antibiótica é usada para prevenir infecções oportunistas. Além disso, em doenças como fibrose cística, onde aqui a função pulmonar é comprometida, a antibiótico-terapia crônica pode ser utilizada para controlar aqui infecções bacterianas persistentes nos pulmões. Aqui está a referência, tá? Então, falou sobre essa questão, se trouxer aí de novo para você que é técnico de enfermagem, então para enfermeiro, questão fácil, né? Às vezes a gente estranha, John, toma medicamento antibiótico por toda a vida? Sim, toma por toda a vida, em condições aí especiais. Claro que não é em condições, né, que ocorre com frequência, mas em condições menos comuns, mas ocorre principalmente para evitar futuras infecções oportunistas. Paciente transplantado, paciente com imunodeficiência adquirida ou congênita, HIV/AIDS, tá? Onde as células de defesa ali estão abaixo, aí aquele paciente fica sempre tomando antibiótico, né? E, enfim, para que não ocorra nenhuma infecção oportunista e agrava aí o seu quadro de saúde. Vamos lá, vamos para a nossa quinta questão aqui da Sebrasp, também foi da Petrobras 2023, tá? Foi aqui técnico de enfermagem do trabalho júnior. Deixa eu colocar minha canetinha. O uso de xaropes contra a tosse é fortemente recomendado para o tratamento de pneumonia. Pem, 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 pem. O uso de xaropes contra a tosse é frequentemente recomendado para o tratamento da pneumonia. Gente, às vezes o aluno lê isso daqui, acha que tá certo, mas não tá certo, tá errado. Por quê, John? Mas a gente não usa xarope para tosse? Sim. Xarope, né? Um exemplo, dar um exemplo de um expectorante, é para aliviar os sinais e sintomas. Tratamento da pneumonia é outra coisa. Eu não vou usar o xarope para tratar a pneumonia, tá? Então pensa dessa forma, pensa dessa forma. Isso daqui tá errado, tá errado. Vou mostrar o porquê. Ó, o uso de xaropes para tosse aqui não é indicado como medida de tratamento principal para a pneumonia. Pem, 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 pem. Por quê, John? Porque, meu aluno, minha aluna, a pneumonia é uma infecção do pulmão, que geralmente requer o uso de quê? De antibióticos ou antivirais, dependendo aqui do agente etiológico, tá? E outras medidas de suporte, como hidratação adequada, oxigenoterapia, em casos mais graves. Os xaropes, né, antitussigênicos ou expectorantes, podem, em algumas situações, aliviar o quê? Sintomas da tosse. Mas o seu uso aqui deve ser criterioso e sempre sobre orientação médica, já que pode mascarar os sintomas e interferir no processo de expectoração. O que é importante aqui para limpar as vias aéreas, tá? Aqui está a referência do Manual de Tratamento de Pneumonia do Ministério da Saúde. Então a gente usa xarope? Usa, mas o xarope ele não é tratamento da pneumonia. Pneumonia, a gente vai tratar essa pneumonia com antibiótico ou antivirais, dependendo aí do agente etiológico. Tá? Ela misturou ali, ela tentou enganar, sabe? Que todo mundo, né, quando tem uma tossezinha, compra um expectorante, compra uma medicação xaropezinho para melhorar aquela tossezinha, para tratar, mas não é. A gente melhora ali a questão do sintoma. E esse xarope deve ser utilizado de acordo aí com prescrição médica, para expectorar, para eliminar essa secreção das vias aéreas superiores, tá? Mas ele não é tratamento aí para pneumonia. Se ligou? Se liguei. Bora para nossa sexta questãozinha aqui, né, no nosso Dominando Questões de Farmacologia da banca Sebrasp. Essa daqui foi da Prefeitura de Estância, técnico municipal de nível superior, área enfermagem 2022. Na hipótese de prestação de primeiros socorros, há um homem de 26 anos com histórico aqui de abuso de drogas,
Que informa está vendo coisas. Olha, ele está vendo coisas. Ele está informando que está vendo coisas, esse homem. E ele está em abuso aqui, em uso histórico de abuso de drogas. Apresentando distrações de tempo e espaço, despersonalização, pulso rápido, pupilas dilatadas e face com sinais de sudorese, né, profunda. A primeira causa mais provável é o uso de quê? A letra A. Eu tenho aqui, nossa sexta questão. Alucinogênios como LSD, dietilamida, diácido lisérgico. Letra B, opiáceos como heroína. Letra C, dose excessiva de inalante químico. Letra D, dose excessiva de benzodiazepínico. Gente, vamos raciocinar aqui comigo. Vamos raciocinar. O indivíduo ele tem 26 anos com histórico de abuso de drogas. Tô usando droga. Vamos ler questões de acesso. A gente lê e interpreta. Imagina na nossa mente como é a situação. Você tem um homem, eu sempre respondi questões assim, tá? É à toa que eu adoro a Banca Sebrasp, já passei em diversos concursos da Banca Sebrasp, já tomei posse em alguns, outros não tomei posse, né? Não fui nomeado em alguns, outros, né? Tomei posse, outros não quis, né? Não quis tomar posse, só fui até a nomeação e tchau. Mas enfim, eu já passei em alguns concursos da Banca Sebrasp, que é uma banca que eu adoro, 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 adoro mesmo. Né? A gente responde muitas questões da Banca Sebrasp para a gente entender o comportamento daquela banca e aí, consequentemente, a gente gabaritar. Então, leia o enunciado e interprete com calma, tá? Com calma. Ó, você tem um paciente que está em uso de drogas, né? Quem informa está vendo coisas. Ele está vendo coisas, tá em uso de droga e está viajando. Eu tô lá, meu irmão. Eu tô vendo um monte de coisa, eu tô vendo um fantasma ali, eu tô vendo. Apresentando distrações de tempo e espaço, despersonalização, pulso rápido, pupilas dilatada e a face com sinais de sudorese. Tá suando, tá suando. A primeira causa mais provável é o uso de quê? É o uso de quê? Letra D, excessivo benzodiazepínico. O benzodiazepínico é o quê? É uma classe de medicamentos que eu tenho aí, por exemplo, né? Medicamentos para dormir, tá? Medicamentos para dormir. Por exemplo, clonazepam, aprazolam, são benzodiazepínicos, tá? Então, se ele tomar essas medicações, ele não vai ficar viajando, ele vai ficar com sono, vai ficar sonolento, tá? Vai ficar sonolento, vai ficar com sono. Então, os benzodiazepínicos, ele causam sonolência. A letra C, a letra D, né? A letra C, ela vai falar aqui, letra C, sobre inalante químico. Se uma pessoa inala alguma coisa química, uma fumaça, o que é que vai provocar nessa pessoa? Essa pessoa vai ficar tonta. Essa pessoa vai ficar tonta, né? Pode causar uma euforia, ficar agoniado, né? Aquela falta de ar. Pode ter alucinação? Pode, mas em especial, né, em foco, é mais isso, tá? Quando eu tenho aqui a questão do opiáceo, né, como a heroína, letra B traz aqui, né, a questão da heroína, esse paciente, o que é que acontece? Esse paciente, ele não fica com a pupila na heroína, ele não fica com a pupila, como ele traz aqui, que a pupila dele está dilatada. Ele não fica com a pupila dilatada na heroína. Na heroína, quando ele fuma aí a questão da heroína, ele vai ficar sonolento, essa vai ser uma das principais características, e ele vai ficar com a pupila miótica, bem miudinha, heroína, tá? Então nota isso no materialzinho de vocês. Heroína, heroína. John, e qual é o gabarito? Nosso gabarito aqui é letra A, tá? É letra A. Letra A é o nosso gabarito. Aqui. Por quê, John? Porque o uso de drogas está vendo coisas, né? Distrações, despersonalização, pulso e pupila. A pupila está dilatada, tá? Ele está com sudorese profunda. A primeira causa mais provável aqui é o uso de alucinogênios, como o LSD, tá? O LSD, que é o dietilamida de ácido lisérgico. Dietilamida de ácido lisérgico, quase que não sai. Mas esse uso desse alucinogênio, ele vai causar, sim, né, está vendo coisas, está vendo fantasma, está vendo fulano, está vendo ciclano. Fica bem doidão, tá? Opiáceo aqui, como por exemplo a heroína, vai causar uma sonolência, vai deixar ele sonolento, né? A questão do inalante químico, imagine, você inalar uma substância química, você raciocina, inalando uma substância química, você vai ficar eufórico, você vai ficar agoniado, tá? Porque você está inalando alguma coisa química ali. E o benzodiazepínico não, o benzodiazepínico ele vai causar sono,
né? E lembrando que a questão da heroína deixa a pupila miótica e não aqui dilatada, certinho? Letra A, eu acho que eu comentei essa questão, vamos ver aqui. Ah, comentei. Ó, aqui o comentário, né? O uso de alucinogênio tá correto aqui, como o LSD, ele vai provocar alucinações visuais, alteração na percepção, distração do tempo, espaço, despersonalização, midríase pupilar, né? A pupila vai ficar midríaca, pupila dilatada, pode causar a questão da taquicardia e também da sudorese. A questão do opiáceo como a heroína está incorreta, porque o opiáceo aqui causa miose, as pupilas estão contraídas, vai causar bradicardia, depressão respiratória, sonolência, rebaixamento do nível de consciência e não causa alucinações, tá? Heroína não causa alucinações. É bom notar isso daqui. Isso daqui você tem que notar no seu caderninho, porque isso daqui já serve como resumo. Ó, dose excessiva de inalante químico está incorreta. Por quê? Porque essa dose aqui de inalantes, elas podem provocar euforia, tontura, confusão, depressão do sistema nervoso central. Embora possa ocorrer alucinações, o quadro clássico aqui descrito é mais compatível com intoxicação por LSD. Dose excessiva de benzodiazepínicos, né? Está incorreta, porque benzodiazepínico leva principalmente... Desculpa, leva principalmente aqui a sonolência, sedação, né? Fala arrastada, ataxia, diminuição dos reflexos, sem causar alucinações e midríase como manifestações predominantes. Belezinha? Ok? Se ligou? A Banca Sebrasp gosta disso, tá? Gosta disso, então nota isso aqui. Ó, essa é fácil, essa é boa, fácil demais. Sétima questãozinha aqui foi do TRT da 8ª região, técnico de enfermagem 2022. Técnico judiciário, área apoio aqui, especialidade de enfermagem. Mauro diluiu o medicamento anfotericina B em soro fisiológico. No entanto, a anfotericina B é incompatível em soro fisiológico e deveria ter sido diluída em soro glicosado. Nessa situação hipotética, a associação de medicamento física ou quimicamente incompatível é um erro de letra A, apresentação. Não é um erro de apresentação. Por quê? Se viesse um erro de apresentação, seria ali um erro na bula, né? Na questão da apresentação, é para diluir de uma forma, né? Errado e estava ali na apresentação do medicamento. Não é um erro de apresentação. Letra B. A administração não autorizada de medicamento? Também não. Também não. Por quê? Porque ele não chegou a administrar essa medicação, tá? No paciente ali. E não tem dizendo aqui na questão sobre não autorizada de medicamento. É quando o paciente não recusa, né? Recusa, não quero que faça. Aí vai lá e faz. Há um erro de preparo? Sim, é o nosso gabarito. Por quê? Porque a anfotericina B, né, ele diluiu em soro fisiológico, tá? Em soro fisiológico. No entanto, em soro fisiológico, a anfotericina B é incompatível. É incompatível. Por quê? Porque a apresentação dela ali diz que é para ser diluída em soro glicosado 5%. John não sabia disso. Pois nota isso, porque isso pode ser uma questão do seu concurso público, tá? A anfotericina B, ela é diluída em soro glicosado 5%. Se diluir em soro fisiológico, não pode, tá? Vai diminuir aí a questão da ação desse medicamento. Então, houve aqui um erro de preparo. De dose, não. De prescrição, não, porque não tem falando nada disso. Tá? Aqui eu coloquei o que é a anfotericina B. A anfotericina B é o quê? É um antifúngico, né? Antimicótico. Cuidado com esse nome. De amplo aspecto utilizado para tratar infecções fúngicas graves, especialmente em pacientes aqui hospitalizados. Por que ela não pode ser diluída em soro fisiológico? Porque a anfotericina B, né, é fisicamente e quimicamente o que? Incompatível com soluções com cloreto de sódio, NaCl. E no soro fisiológico tem ali a questão do cloreto de sódio, né? Quando misturada em soro fisiológico 0,9%, o que é que pode ocorrer? Precipitação do medicamento pode ocorrer,
perda da estabilidade do medicamento e redução da sua eficácia. Por isso, a fórmula convencional deve ser reconstituída e diluída em soro glicosado 5%, conforme recomendações aqui do fabricante. Então, falou sobre anfotericina B. Anfotericina B é o que, John? É um antifúngico. É um antifúngico utilizado aí para tratar infecções fúngicas graves, certinho? Não dilua anfotericina em soro fisiológico 0,9%. Por quê, John? Porque ela é incompatível. A anfotericina B é incompatível com soro fisiológico 0,9%. Por quê? Porque eu tenho cloreto de sódio, NaCl, certinho? E o que é que o fabricante recomenda? O fabricante recomenda que a anfotericina B seja diluída aí em soro glicosado 5%. Certinho? Então, se eu diluir a anfotericina B em soro fisiológico, esse medicamento vai reduzir a sua eficácia, vai ter uma perda da sua estabilidade e não vai concretizar o seu tratamento aí no paciente. Certinho? Beleza? Se ligou? Se liguei. Anfotericina B, nota no seu material. Ela é diluída em soro glicosado 5%. Na tela, diretor, bora nós! Oitava questão aqui foi da PM Tocantins, foi para soldado, tá? A área aqui, técnico em enfermagem 2021 da banca Sebrasp. Antihelmínticos constituem um grupo de medicamentos cuja principal função é a gente já falou sobre isso. Oitava questão. Combater ações de certos parasitas. E aí, certo ou errado? Certinho, né, minha gente? Nosso gabarito, letra A. Antihelmínticos é combater aí parasitas. Parasitas. Prevenir e tratar crise convulsivas? Não. Desestimular a resposta aqui imunológica alérgica? Também não. Aliviar a sensação de enjoo, evitando vômito? Não. Evitar desequilíbrio hidroeletrolítico no organismo? Também não. Tá? Também não. Aqui eu coloquei, ó, o comentário. Combater infecções, questão de parasita, né? Letra B, prevenir e tratar crise convulsivas? Está incorreta, aqui é o quê? Antipiléticos. Desestimular a resposta imunológica alérgica, isso daqui está incorreto, porque aqui é antihistamínicos. É antihistamínicos que provocam aqui essa questão de desestimular a resposta imunológica alérgica. Aliviar a sensação de tosse, enjoo, evitando vômito, isso daqui é antihistamínicos, né? Questão de enjoo. Evitar desequilíbrio hidroeletrolítico do organismo? Não, isso daqui é mineral, né, corticoides e antidiarreicos, que evita aí essa questão dos distúrbios hidroeletrolíticos. Portanto, nosso gabarito aqui, letra A. Nona questão aqui foi do DEPEN, Departamento Penitenciário Federal 2021. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu passei nesse concurso, tá? Passei nesse concurso, o professor de vocês passou nesse concurso 2021, né? Departamento Penitenciário Federal para trabalhar em Brasília, mas não quis. Bora lá, ó. Uma senhora de 71 anos de idade, pesando 73 quilos, com 1,53 m de altura, foi admitida em uma clínica médica com o quê? Insuficiência cardíaca congestiva, ICC. Insuficiência cardíaca congestiva, ICC. Apresentando dispneia, fadiga e edema no tornozelo. Queixava-se de dificuldade para dormir, tendo que utilizar 2 travesseiros. Se sentia muito inchada e não estava se alimentando bem devido à falta de apetite. Ó, a gente já tem muitas informações aqui importantes sobre essa mulher. Vamos ver aqui para ver se a questão cobra alguma coisa sobre isso. O exame físico revelou sons respiratórios diminuídos e finos, estretores, em base dos 2 pulmões, presença de terceira bolha cardíaca, questão do B3, temperatura 37,2 graus, frequência cardíaca 130 BPM, alta taquipneica, pressão arterial 150 por 64 milímetros de mercúrio. Os exames laboratoriais de interesse aqui foram albumina, 1,82 gramas por decilitro, a hemoglobina, né, 11,5, o hematócrito, 34%, a saturação, ó, veja que ela está com dificuldade aqui de saturação, né? 89%, com terapia medicamentosa, foram prescritos enalapril, furosemida, digoxina, oxigênio suplementar. Considerando o caso clínico como planejamento da assistência de enfermagem, julgue os itens a seguir. A terapia farmacológica instituída tem por objetivo reduzir a carga de trabalho do coração, sendo aqui, ó, nossa nona questão, o enalapril, o bloqueador do receptor da angiotensina, o furosemida, um diurético tidiazídico,
e a digoxínica 1 digitálico. E aí, gente, certo ou errado? Ele trouxe aqui um casozinho, certo? Sobre essa mulher, né? Essa senhora de 71 anos, pesando 73 quilos, com um monte de, digamos assim, de apresentações de situações clínicas que ela está apresentando, ICC, dificuldades respiratórias, né, exames aí alterados, né, exame físico alterado, e seguiu aqui uma terapia farmacológica, dizendo que foi prescrito o enalapril, como um bloqueador do receptor da angiotensina, disse aqui o que o enalapril faz, a furosemida como diurético, tiazídico, né? E a digoxínica como digitálico. E aí, tá certo ou errado? Gente, o enalapril é um bloqueador receptor da angiotensina. A furosemida, eu tenho certeza que é um diurético tiazídico. Quase que não sai. E a digoxínica é um digitálico? E aí, você deixaria essa questão? Você saberia responder essa questão? E aí, certo ou errado? Questão de alto nível, tá? Ó, preste atenção, tá errado essa questão aqui, eu vou explicar o porquê. O enalapril é um bloqueador do receptor aqui de angiotensina, certo? ECA aqui, a classe é IECA, né? Inibidor da angina conversora de angiotensina. Ele promove vasodilatação, reduzindo a pressão arterial, diminui a pré-carga, né? Reduzindo aqui o trabalho do coração, certinho? Então, tá errado. Por quê? Porque ele trouxe aqui que é um bloqueador do receptor da angiotensina, né? Bloqueador do receptor da angiotensina. A questão afirmou isso, tá? Mas aqui ele é o inibidor da enzima conversora de angiotensina, não do receptor, da enzima, tá? A furosemida, o que foi que a questão afirmou? Que é um diurético tiazídico. Ele colocou aqui, ó, diurético tiazídico. Está incorreto. Por quê? Porque a furosemida é um diurético de alça. Não é um diurético tiazídico, é um diurético de alça. A furosemida é um diurético, mas é de alça, não é um tiazídico, tá? Então, ó, promove intensa eliminação do sódio da água, reduzindo edema e congestão pulmonar, é o diurético de escolha da insuficiência cardíaca descompensada. A digoxina, né, ela trouxe aqui a questão, afirmou que era o quê, John? Que era um digitálico. Um digitálico. Está correto, está correto. É um digitálico, né? Glicosídeo cardíaco. Ele aumenta a força aqui de contração do miocárdio, né? A questão inotrópica positiva e diminui a frequência cardíaca desse meu paciente. Por quê? Porque ele estava com a frequência cardíaca aumentada, tá? Estava com a frequência cardíaca aumentada. Então, eu precisava diminuir essa força, dessa contração do meu músculo do miocárdio e também diminuir aí, aumentar a força de contração e diminuir a frequência cardíaca. Então, tava certo na alternativa lá. A única coisa que estava errado era dizer que a furosemida era um diurético tidiazídico, o que está errado, é um diurético de alça. E dizer que o enalapril é um bloqueador receptor da angiotensina. Não, está incorreto. Ele é o inibidor da enzima conversora de angiotensina. É o inibidor da enzima conversora de angiotensina, tá? Então, comentei aqui para vocês. 10ª questão. Também foi do DPEM, Departamento Penitenciário Federal, Sebrasp 2021. Foi para enfermagem 2021. Quando aqui possível e disponível, é correto utilizar analgesia inalatória na forma de óxido nitroso a 50% em veículo específico para o alívio da dor no trabalho de parto? E aí, certo ou errado, concurseiro? Quando possível e disponível, é possível utilizar aqui para analgesia inalatória o óxido nitroso a 50% em veículo específico para o alívio da dor no trabalho de parto? Certo ou errado? Certo, tá? Certo. A gente utiliza aí o óxido nitroso 50%, né, para o alívio da dor aí no trabalho de parto. Tá certíssima essa questão. Já coloca no seu material, porque serve também como resumo. Foi que o professor trouxe aqui para vocês. Ó. Quando possível e disponível, é correto sim utilizar aqui a analgesia inalatória na forma de quê? PEM, 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 PEM,
Óxido nitroso 50% em veículo específico para o alívio da dor no trabalho de parto. A questão está certa, está corretíssima, segundo o Ministério da Saúde, né, e as diretrizes aqui. Entende-se, né, como parto normal e espontâneo aquele que não foi assistido por fórceps, vácuo, extrato ou cesariana. Podem ocorrer intervenções baseadas em evidências e circunstâncias apropriadas para facilitar o progresso do parto. E um parto vaginal normal, tais como aqui estimular o trabalho de parto com ocitocina, ruptura artificial das membranas, alívio farmacológico da dor peridural, né, o uso de opioides, ou também a questão do óxido nitroso, né, alívio não farmacológico da dor, ou membrana ativa aqui no terceiro período. Entretanto, o que interessa aqui para vocês é o uso de óxido nitroso a 50% em veículo específico, pode ser oferecido para quê? Para essa gestante aqui, para essa indivídua que está parindo para alívio da dor, tá? Em trabalho aqui de parto, quando possível e disponível. Mas informa as mulheres que eles podem apresentar náuseas, tonteiras, vômitos e alteração de memória, tá? Então, o óxido nitroso 50%, né, em veículo específico pode ser oferecido para alívio da dor no trabalho de parto. Coloca num post-itzinho e coloca na sua frente para você memorizar isso e não errar mais questão da banca Sebrasp se vier a cair novamente esse tema. Eu trouxe aqui uma questão inédita, né? Já a gente respondeu 10 questõezinhas aí do nosso simulado, mas trouxe também uma inédita para a gente trabalhar aqui. A droga de escolha para a prevenção de eclâmpsia é o sulfato de magnésio. O único fármaco como efeito preventivo, né, comprovado em relação às confusões, às convulsões eclâmpticas. O tratamento com sulfato de magnésio deve ser utilizado durante o trabalho de parto, previamente à cesariana, ou sempre que existirem sinais e sintomas compatíveis com eminência de eclâmpsia. E aí, certo ou errado? Gente, essa questão está certíssima, tá? A droga de escolha para a prevenção aqui de eclâmpsia é o sulfato de magnésio. O sulfato de magnésio. Nota isso no seu material. Pré-eclâmpsia, falou sobre pré-eclâmpsia. A droga de escolha para a prevenção dessa eclâmpsia, na verdade, dessa eclâmpsia, é o sulfato de magnésio, tá? O sulfato de magnésio. Coloca isso no materialzinho de vocês que já serve como revisão aqui comigo. Certinho, caminhando com fé e vamos seguindo aqui com o professor Jonathan Costa. Acredite em você, acredite no seu processo. Vai dar certo, vai dar certo. Tenha fé, tenha fé, tenha fé, tá? Vai dar certo. Depois eu quero contar a sua história aqui comigo. Depois eu quero fazer uma reunião com você e lhe parabenizar pelo seu sucesso. E saber que, de alguma forma, direto ou indiretamente, eu fiz parte desse processo aí, desse caminho que eu sei que é árduo, tá? De aprovação. Eu passei em 14 concurso público, não foi à toa, foi estudando. 14 aprovações. Mas para eu passar no primeiro, eu reprovei em 13. 13 estudando, tá? Estudando, batendo o edital. Imagine, né? É muito tempo aí de preparação e muito tempo de experiência, tá? Um beijo, um forte abraço. Até a próxima aula para a gente continuar aí estudando e caminhando com fé. Tchau, tchau.